Sejam bem-vindos ao ICLEIcast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Marcos Eduardo e vou conduzir o papo de hoje. No ICLEI, eu acompanho de perto os temas relacionados às juventudes, promovendo a sensibilização e a capacitação de novas gerações à agenda do desenvolvimento urbano sustentável, envolvimento com os ecossistemas das organizações constituintes de juventudes e com a implementação de projetos voltados para a educação ambiental, interface com as universidades, crianças e jovens e, claro, o programa de certificação de escolas sustentáveis. E é justamente sobre isso que vou conversar hoje com a Silvana Engel, professora e vice-diretora da EMF Arthur Pereira de Vargas, da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que foi uma das primeiras cidades a aderir ao projeto de certificação de escolas do ICLEI. Olá, Silvana, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Meu nome é Silvana Engel, sou aqui de Canoas, trabalho na Escola Arthur há um tempo, e desde 2022 a gente aceitou o desafio quando nos foi passado e estou bem feliz com a proposta de trabalho. Obrigado, Silvana. E, além também da Silvana, temos a Luna de la Lata aqui conosco, aluna do 8º ano da EMF Arthur Pereira de Vargas e membro fundadora do Recicla APV. Olá, Luna, apresente-se para a nossa audiência. Boa tarde, meu nome é Luna, eu estudo no Arthur Pereira desde o 1º ano e eu sou membro do Recicla APV e também faço parte do ICLEI. Obrigado, Luna. Hoje nosso papo, então, vai explorar os desafios, os benefícios e também os exemplos de sucesso que Canoas obteve para suas escolas quando adotaram o programa de certificação de escolas sustentáveis e esse papel fundamental da educação ambiental na formação de uma nova geração mais consciente e responsável com o meio ambiente. Bom, apresentando rapidamente sobre o Programa de Certificação de Escolas Sustentáveis, este programa estimula ações sustentáveis nas escolas por meio de selos de reconhecimento de boas práticas e iniciativas inovadoras de sustentabilidade. A certificação é baseada no princípio de integração de todos os agentes da escola e de todas as áreas de atuação nas quais as mudanças podem ser alcançadas, com impacto para a comunidade local. Sendo assim, o programa de certificação conta com 4 selos, em que, na medida em que a escola avança com a implementação de ações sustentáveis, a escola é reconhecida por mais um selo de sustentabilidade, demonstrando assim o comprometimento com a implementação a curto, médio e também longo prazo. E a EMF Arthur Pereira de Vargas obteve no ano passado, em 2023, o primeiro selo de certificação, passando por etapas de mapeamento de atividades, criação do Comitê de Sustentabilidade, criação de uma declaração de visão sustentável e pela elaboração de um plano de ação sustentável para a escola. E, considerando então todos esses aspectos da certificação de escolas sustentáveis, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Silvana sobre como que foi a percepção da escola Arthur Pereira de Vargas na realização dessas atividades do programa e quais foram as ações que a escola realizava antes do programa e que também passou a realizar depois do programa. Bom, Marcos, em 2022, para contextualizar um pouquinho o tempo, professora de história sempre vai pontuando tudo. A Luna me procura porque ela estava preocupada com algumas coisas que aconteciam na escola. Daí eu disse assim, vamos sentar e vamos conversar. Daí ela veio com anotação de algumas coisas. Eu disse, eu acho que isso aqui pode melhorar. Daí ela voltou, ela e mais 2 amigos melhoraram e vieram me propor. Fizeram a proposta de criar um grupo que é preocupado com o meio ambiente, com a reciclagem em si, na questão... A reciclagem ainda não tinha entrado, mas com a questão do meio ambiente em si, que eles estavam preocupados. A questão do lixo na escola que incomodava eles. Aí a gente sentou e conversou e criou. E logo, parecia que o universo conspira a favor, chegou o ICLEI no nosso município. E foi as ações do ICLEI, aí junto, esse grupo veio para a formação e foi muito interessante, porque daí casou muito bem as ações. O ICLEI falava a mesma coisa que a gente, Foi aquela combinação, todo mundo junto, aquela energia conspirando, os pequenos suspirando das ideias, do trabalho muito bem feito, ao longo daquele tempo. Então, isso já deu um pontapé inicial. Ano passado, para nossa sorte, foi um ano bem intenso de trabalhos, Nós já tínhamos uma coleta seletiva na escola, a gente ampliou essa coleta para os moradores com algumas campanhas que aconteceram ao longo do ano. A gente começou se engajou na campanha em outubro
de tampinhas para ajudar uma ONG que tinha próximo a nós, para as mulheres que, se a gente conseguisse várias tampinhas, elas iam conseguir fazer tatuagem nas mulheres que perderam seios, sabe? Então a gente se propôs, a gente tinha campanha das tampinhas, eles propuseram fazer um papapilhas também, foi criado, isso tudo ações que a gente tinha, então foi ampliando, né? A horta no passado, daí vem a visita do ICLEI também, ela vem, ela fica encantada com a nossa escola, né? Motiva, nos vê alguns pontos a melhorar, então assim, a nossa proposta maior que a gente começa, o nosso desafio do ano passado para cá é a redução do consumo de energia, que a gente está ali um problema, mas às vezes a gente não vê, né, deixa ele ali, assim, daí tu precisa às vezes, ser cutucado para dizer, aí vamos lá, redução do consumo de energia na escola, os alunos conscientes, só ligar a energia quando é necessário, enquanto tem o dia ensolarado não é necessário, então não precisa ligar, e os ventiladores também. Então isso assim foi um marco para melhorar o consumo na escola, reduzir o gasto todinho que se tinha. E a gente conversou com a equipe, com o diretor, né, da escola também, para trocar as lâmpadas da escola para passar para um consumo, para ver as que eram mais econômicas. Então, tudo isso foi feito desde o ano passado. Muito obrigado, Silvana, por explicar um pouco para a gente o contexto que a escola já passava antes da chegada do ICLEI e também depois as potencialidades que poderiam vier a partir disso. Então, gostaria de perguntar para a aluna, como você participou diretamente do membro do Comitê de Sustentabilidade da escola e também como membro da Recicla PV, como que foi esse processo de criação do Recicla PV e como que vocês se organizaram para mobilizar os demais alunos, professores ou outras pessoas a contribuírem nesse comitê? E quais práticas que vocês passaram a realizar depois da criação do comitê? Bom, em 2022, eu e os amigos estávamos conversando sobre isso que estava incomodando a gente, sobre o meio ambiente, sobre as mudanças climáticas. A gente teve uma conversa e daí surgiu a ideia de fazer um projeto na escola, porque a gente já conhecia outros projetos que eram feitos na escola, então a gente também teve a ideia de fazer um sobre o que estava incomodando a gente. Aí a gente chegou na professora Silvana, perguntou se podia fazer, ela apoiou super a nossa ideia, e daí surgiu o Recicla PV. A gente faz muitas rodas de conversa com os alunos, né, para conscientizar sobre isso. E no mesmo ano que a gente iniciou o Recicla PV, já veio o ICLEI, que ajudou muito, porque a gente já estava conversando com os alunos sobre o meio ambiente, veio o ICLEI e deu um reforço sobre isso, tanto que a gente foi lá, plantou as árvores no parque, né? Então, assim, ajudou bastante. Entendi. Então, uma das questões principais que foram abordadas dentro do programa, além também da mobilização das pessoas, também foi a realização de plantio de mudas dentro do ambiente escolar e também envolvendo a comunidade escolar. E pensando também agora nas questões de desafios e obstáculos enfrentados, eu gostaria de saber, Silvana, quais que foram esses principais desafios da mobilização e conscientização dos alunos ou da comunidade escolar e como que vocês conseguiram superá-los. E também, para além disso, eu gostaria também de entender os desafios posteriores ao programa de certificação, considerando as questões climáticas que aconteceram em todo o Rio Grande do Sul e também na cidade de Canoas neste ano de 2024, e quais que são os desafios a partir disso também. Marcos, os nossos grandes desafios escola pública, né, sempre que se tem é o financeiro. Infelizmente, a gente sempre, porque tudo é necessário, tu tem um grupo de alunos que querem trabalhar pela escola, a gente organiza a semanal, né, esses alunos vêm no turno contrário, eram 6 alunos iniciais, eram 3, passaram para 6, os que estudam de manhã ficam à tarde, os que estudam à tarde vêm pela manhã. Então, eu trabalho num dia da semana que inicialmente era quarta-feira, trabalho no contraturno sempre com 2 grupos. E o financeiro, por quê? A gente pensou, né, sonhou, daí um sonho que se sonha junto se torna realidade, e fazer uma horta. Porque a gente tem um espaço bom na escola e a gente queria modificar alguns espaços, e a gente queria fazer uma horta. Aí a gente fez campanha, arrecadou terra, sabe, tijolinho para cercar, a gente queria o mais orgânico, mais natural possível, manuseio, fomos aprender como
capinar, tirar inso, aquelas coisas básicas, porque hoje em dia tu vê, as crianças veem um pé de alface e acham que foi produzido em alguma máquina, sabe assim. Mesmo a gente morando numa região metropolitana, muitos alunos não sabem de onde que vem. Então, foi todo um processo, a gente fez, semeou, né, as sementes, tudinho, foi um processo bom. E precisa sempre porque tu precisa de uma coisa, a gente faz, às vezes, nos eventos da escola para resolver esse problema financeiro, porque a gente tem um desafio, mas tem que ter uma solução. A gente junta os alunos do grupo e vende docinhos, brigadeiro, sabe, branquinho, vende para poder ter, a gente precisa comprar semente, vamos lá, a gente compra. A gente quer comprar um pacote de terra, a gente quer comprar uma ferramenta, a escola compra, mas às vezes é alguma coisa de emergência, luva para eles quando vão fazer o trabalho com os alunos, né? A escola a gente costuma dar previamente, mas assim, às vezes falta de emergência e é necessário uma grana. Aí a gente queria também inventar, né, fazer uma reciclagem, algumas outras coisas, a gente sempre tem a graninha. Então, esse é um apoio, mas a gente consegue se virar mesmo com essas vendas que dá resultado, assim, o pessoal, quando sabe da causa, ajuda. Outra situação que a gente enfrentou, assim, que sempre vem, né, é manter o grupo de trabalho. Como eu te disse, né, no início eram 3, aí alguns foram querendo vir, aí vem para o grupo, quando vê que o grupo não é só para se reunir para conversar sobre amenidades, já desiste, porque vê que tem que trabalhar. Primeiro momento, a gente, quando eles chegam na escola, nos reunimos na biblioteca sempre, né? Daí, no primeiro momento, a gente faz uma reflexão do dia, já pauta o que vai ser trabalhado naquele turno de trabalho. Geralmente separamos, se vem um número com mais de 4 pessoas, a gente já separa, faz um grupo faz uma coisa, outro grupo faz outra, para agilizar, né? Para não ficar todo mundo, às vezes, parado. Então, manter o pessoal no grupo de trabalho e cativar outras pessoas para vir e para continuar empenhado é um problema também. Então, a gente vê o problema, sempre faz uma avaliação, né? O que pode melhorar. A gente vê nas turmas, assim, quando a gente passa, já se que ele se manifestou interesse, vamos ficar de olho para ele ser membro no ano seguinte ou no próximo semestre, sabe? Então, isso é um problema, mas a gente tem conseguido, assim. E a rotina de reunir-se, às vezes acontece, porque o lufa de escola, às vezes acontece, né, que eu não consigo ficar com eles. Aí eu tenho que ir lá dar uma orientada da pauta do dia e dar uma aula, porque faltou alguém, né, porque escola é muito dinâmico o movimento, né, não é assim, tu não só vai ficar com isso. Não, tem que ajudar todo mundo. Daí eu tenho que dar uma aula, ir lá ver eles, auxiliar, fazer outra coisa, sair, porque eu tenho agenda ou alguma outra coisa. Então, às vezes, a própria minha agenda interfere no trabalho deles, porque se a gente conseguisse ficar o tempo todo com eles, o trabalho renderia muito mais, ficaria gostoso, assim. E uma coisa que está agora, desafio mesmo, que eu estou vendo, é retomar o grupo depois da enchente que aconteceu. Porque agora que a escola está começando a se estruturar e ficar parecida com o que era antes, né, Marcos? Isso já fazem quase 6 meses, 4 meses. Então, é complicado, assim, pra gente, assim. Mas essa semana, eles mesmos do grupo já perguntaram se a gente ia voltar a se encontrar, daí eu disse que sim. E daí tu vê, quando tu diz que sim, assim, que o olho dele brilha. Então tá, professor, então a gente vai esperar, sabe? Isso dá um gás pra gente. Mesmo que a gente pensasse em botar só pra março, não, vamos puxar pra já começar a fazer algumas ações esse ano, pra já deixar pronto, né, para eles trabalhar, sabe? E agora vocês fazendo esse trabalho com a gente também do podcast, que é valioso, né? Já estimula eles a querer vir participar mais ainda. Então é isso. As juventudes são uma das classes mais afetadas pelas mudanças climáticas. E é muito interessante quando a gente vê que, a partir disso, os jovens, as crianças, elas têm a proatividade em querer fazer algo para mudar, fazer algo realmente que importe para a biodiversidade, para mitigar também os efeitos da ação climática. E é por isso também que eu gostaria de perguntar para a aluna, tendo essa visão como uma jovem, quais que foram, como que afetou no seu dia a dia as questões climáticas para você, e também como que você nota a diferença no dia a dia com as implementações de projetos e também outras atividades de ação climática dentro do ambiente escolar. Bom, há muito tempo a gente percebe mudanças climáticas, né? Calor excessivo, frio também. Mas esse ano especificamente, todos nós aqui fomos bem afetados em relação a isso. As queimadas também,
por mais que não aconteceu aqui, afetou muito o tempo seco, enfim. Bom, não mudou só no meu, como no das crianças lá da escola também, né? Depois do ICLEI e do Recicla PV, eles mudaram muitas atitudes que eles tinham, tanto com a merenda da escola, sobre jogar lixo no chão, até sobre economizar papel ali durante, né, quando tá escrevendo, assim, no caderno. Então, mudou bastante, ajudou bastante e as crianças se interessam bastante por isso agora. Muito obrigado, Luna, por explicar isso um pouco para a gente. E isso também já liga um pouco sobre a alteração da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, de número 14.926. Essa lei foi alterada em julho deste ano, de 2024, que inclui o Estatuto das Mudanças Climáticas e da Proteção da Biodiversidade entre os Objetivos de Educação Ambiental Nacional. E, neste caso, todos os projetos pedagógicos e escolares devem incluir atividades que permitam aos alunos, às crianças e jovens conhecer e desenvolver ações de prevenção, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e também de valorização da biodiversidade. Tanto que no artigo 10 dessa lei afirma que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. E pensando nessa modificação, essa alteração da Política Nacional de Educação Ambiental, que eu queria perguntar para você, Silvana, como que você vê essa alteração na escola, na Arthur Pereira de Vargas? E se a escola já trabalha com alguma direção de educação direcionada à percepção de riscos e vulnerabilidades e também com relação à proteção da biodiversidade? Bom, Marcos, antes não se trabalhava, né, sobre riscos, né, a biodiversidade sim, se trabalhava, né, até porque nós temos perto da escola a questão de 150 metros, uma mata nativa que é preservada, é uma área de proteção e sempre se cuida muito dali, né, se vê às vezes algumas coisas. E hoje tem essa grande preocupação, né? Quanto à escola em si, quanto à entidade, quanto ao município, a prefeitura em si, a Secretaria de Educação tem que ter essa preocupação. Esse é o grande problema que eu acho que a gente sofreu, né? Assim como a aluna também foi atingida, a escola toda a gente passou por isso. Então, assim, algo está bem presente na gente, né? E sofre, né? O que a gente hoje, enquanto escola, prevê, né? Mais informação, muita informação. Nós somos uma escola que está bem preocupada com isso. A gente tem feito palestras com os alunos sobre a questão da biodiversidade, zona de risco, sabe? O professor de geografia está muito empenhado com essa questão. A professora de ciências também tem, assim, de matemática também estão fazendo um grande complô, sabe? Assim, de informação, assim, um complô do bem, como se diz, para levar muita informação aos alunos para saber, até para a gente saber como se portar quando dá alguma coisa assim, né? Porque até então a gente não sabia como passar por essa fase toda que foi muito difícil para a gente. Então a gente vem passando por isso, né? E essa conscientização, infelizmente, ela foi real nesse ponto para a gente, porque mesma questão assim, só para te ter noção, né? Depois que começou, que a água baixou, que a gente voltou para as casas, começa o processo de limpeza, né? E às vezes a gente estava aqui limpando a casa para querer voltar logo, né? E daí chovia e a gente corria para a esquina para ver se não tinha nada que ia cair dentro do esgoto que levasse, que pudesse entupir. Então, assim, a vizinhança se ajuda cuidando, né? Para a gente não deixar nada na rua, para que não caia, sabe? Então, essa conscientização eu tô vendo muito forte nas pessoas. No meu bairro, pelo menos, né? Eu acho que a aluna mora perto também. Então, assim, é uma coisa que tá real, assim. E essa tragédia, assim, ela vem nos mostrar de forma dura e real, porque quando é longe, a gente olha lá e diz assim, ai, aconteceu isso, que ruim, né? Mas quando vem com a gente, assim, é outro, vai numa potência muito elevada. Então, assim, a conscientização dos alunos está sendo grande e, assim, o ICLEI vem muito nesse ponto para nos ajudar, né, sobre essa biodiversidade tão grandiosa que nós temos e a gente tem que cuidar. Se a gente não cuidar, isso vai acabar e daí vai ser cada vez pior. Então é uma conscientização real e imediata que tem que acontecer sempre. Não podemos cansar de falar, né? Infelizmente, nosso lema vai ter que ser mais ou menos assim.
Muito obrigado, Silvana, pela palavra. Agora que nós estamos partindo para o encerramento, gostaria que você e a Luna pudessem dar as palavras finais, palavras de encorajamento e o que vocês esperam, vocês gostariam de passar para os nossos ouvintes, aquilo sobre a experiência que vocês tiveram de Canoas e o que vocês gostariam de falar para nossos ouvintes. Não desistir. Pensar pequenas ações, sabe? Assim, reciclar o lixo seu de casa. Economizar com a torneira, aquela coisa da escovar os dentes, desligar a água. Pequenas ações vão ajudar muito, porque se um fizer uma pequena ação, vai juntando com os outros e vai motivando, cativando, vai levando um outro a fazer. Mesmo que tu diga assim, mas é só que tu fazendo, não importa, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo a minha consciência tranquila. É isso que nos leva, né? É esse sempre o debate quando a gente faz a avaliação lá no final do dia, do turno de nosso trabalho que a gente tem, a gente pensa, a gente fez certo, a gente fez correto. As nossas ações estão... Se a gente conseguir trazer mais um aluno, mais uma família, mais uma sacolinha de lixo reciclado, a gente já está num bom caminho, sabe? E as ações. E continuar sempre com a parceria do ICLEI, né? Agradecer ao ICLEI por proporcionar toda essa reflexão gigantesca que a gente tem. Agradecer, Marcos, pelo convite também, né, que foi nos proporcionado, né, para voltar, assim, eu acho que esse era tu conseguiu trazer para nós de novo, né, uma motivação para a gente voltar com força e já dar os primeiros passos em 24 para 25, vir mais forte ainda, sabe? Te agradecer muito por esse convite. Se juntem, conversem sobre isso, né? Quanto mais amigos a gente conversar sobre isso, mais a gente vai conscientizar as pessoas. Pequenas atitudes mudam muitas coisas, pensar no próximo sempre, porque, né? E é isso. Muito obrigado, Silvana, Luna, pela participação neste podcast. Aos nossos ouvintes e governos locais e regionais que se interessaram no programa de certificação de escolas sustentáveis e também têm interesse nas pautas de juventude e educação ambiental, esses programas estão acessíveis em nosso portfólio de atividades. E obrigado você pela presença no 12º episódio do ICLEIcast. Nós publicamos episódios de 15 em 15 dias. Você que está chegando agora, gostou? Então deixa o seu like, segue o nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações da plataforma em que está ouvindo. Compartilhar com quem você conhece que não pode deixar de ouvir esse espaço. E também de seguir o ICLEI em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre este e outros assuntos. Até o próximo episódio.